E aí, literários, eu sou a Rebeca Catfinelli, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso gostem do conteúdo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Hoje o vídeo vai ser sobre os 6 livros de terror que tiveram adaptações. Eu fiz uma seleção aqui com 6 livros de terror que tiveram os filmes aí famosos no cinema. Muitas vezes a gente acaba conhecendo os filmes e não conhece os livros, né, a origem da história dos filmes. Então eu vou contar um pouquinho sobre esses livros e sobre essas famosas adaptações. Inclusive algumas delas estão aqui nessa camiseta e a gente vai conversar um pouquinho. Alguns desses livros aqui de terror são bem conhecidos, outros nem tanto, mas o primeiro dessa lista é um grande clássico. O primeiro é O Bebê de Rosemary, do Aaron Levin. O livro foi publicado em 67, o filme foi lançado em 68. E o livro ele foi um enorme sucesso de crítica e público, se tornou um grande clássico do terror psicológico, e a obra revolucionou o gênero, trazendo o ocultismo para o cotidiano moderno, e gerou aquela adaptação famosa no cinema em 68. E a história aqui a gente vai conhecer um jovem casal, a Rosemary e o Guy, eles se mudam para um apartamento bem antigo e espaçoso em Nova York, e lá é um edifício conhecido por acontecimentos trágicos. E quando a Rosemary engravida, ela passa a ter alucinações e desconfia dos seus vizinhos, que eles fazem parte ali de uma seita, uma sombria conspiração. E ela começa a suspeitar que o seu filho está ligado a forças demoníacas. Se você não leu ou assistiu esse grande clássico, vale a pena conferir. O segundo livro dessa lista é Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. O livro ele foi publicado em 76, o filme foi lançado em 94, e o livro Entrevista com o Vampiro, ele foi um enorme sucesso e revolucionou a literatura de vampiros, focando na perspectiva, sentimentos e dilemas existenciais dos imortais. E a obra consolidou a autora, gerou ali várias sequências de crônicas vampirescas e o filme foi um enorme sucesso. O grande diferencial dessa obra é a narrativa. Ela inovou ali ao humanizar os monstros, focando na melancolia, erotismo e na filosofia da imortalidade, especialmente ali através dos 2 personagens principais, os 2 vampiros principais. A história toda é narrada no ponto de vista deles. E o filme ele teve um elenco de peso, o Brad Pitt, o Tom Cruise, o Antônio Bandeiras. O filme vale a pena conferir. O livro eu ainda não li, ele tem ali uma escrita um pouco mais intrucada, mas é um livro que eu pretendo ler em breve. O filme eu já assisti várias vezes. O terceiro livro dessa lista é o meu preferido nos gêneros do horror, que ali entra um horror cósmico e grotesco. É o Hellraiser, do Clive Barker. O livro ele foi publicado em 86, o filme foi lançado em 87, e o livro ele foi escrito com a intenção específica de ser adaptado para o cinema, e resultou ali no famoso filme de 87, dirigido pelo próprio Clive Barker. E o Clive Barker ele tem um estilo único, ele foi aclamado pela escrita visceral, que mistura horror, erotismo e filosofia, explorando temas como prazer e dor de forma poética e brutal. A obra gerou uma franquia de sucesso com múltiplos filmes, quadrinhos antológicos. E aqui a história é uma novela, que é um livro mais curtinho, uma novela de horror, sobre uma caixa mística que abre um portal para seres chamados cenobitas. E esses seres cenobitas, foi tanto sucesso que foi feito com o livro e com o filme, consolidou esses seres aqui como figuras marcantes do horror. Eu fiz uma resenha específica desse livro, tá bem bacana, inclusive ele tá aqui na minha camiseta, com a data do filme, e a cenobita foi ali consagrado como uma grande figura do horror e do terror. E na 4ª posição, acho que esse aqui é um livro dos mais conhecidos ali de possessão, O Exorcista, do William Peter Blatty. O livro ele foi publicado em 71, o filme foi lançado em 73, e a possessão aqui de uma menina de 13 anos é uma das histórias mais perturbadoras do terror e acredito que uma das mais conhecidas de possessão.
O livro ele narra a possessão dessa menina de apenas 12 anos e a batalha da fé e a razão de um padre, focando no horror psicológico e teológico. O livro tem ainda mais detalhes psicológicos e religiosos que o filme. Esse aqui foi um clássico que me surpreendeu justamente pelos detalhes psicológicos, teológicos, muito bem mais abordado e muito bem mais trabalhado no livro do que no filme. O filme tem mais aquelas cenas impactantes, mas o livro ele explora muito melhor esses temas. Em breve vai sair uma resenha aqui no canal desse livro aqui, que vai ficar bem legal. Inclusive, tá aqui também na minha camiseta. Aqui. O próximo dessa lista é um dos meus favoritos de terror, A Entidade, do Frank de Felitta. O livro ele foi publicado em 78, o filme foi publicado em 82 com o nome O Enigma do Mal. E aqui é baseado no suposto caso real da Doris Bader, uma mulher que alegava ser atacada por uma entidade invisível. A história mistura investigação paranormal com terror psicológico e fenômenos violentos. A obra literária foi bem recebida e logo virou um filme de sucesso em 82 com o próprio autor, Frank de Felitta, também escrevendo o roteiro. A história chocou os Estados Unidos na época e o filme ele se tornou cult entre os fãs de terror sobrenatural, sendo elogiado pela atuação da Barbara Hershey como ali a atriz principal. E foi conhecido por sua atmosfera assustadora e cenas polêmicas, e foi considerado um dos mais perturbadores da época. Eu também fiz uma resenha desse livro aqui que tá bem legal para assistir aqui no canal. O último dessa lista, o sexto livro, mas não menos importante, entrou ali no ranking dos meus favoritos do terror, é Os Gêmeos, do Thomas Tryon. O livro ele foi lançado em 71, o filme foi lançado em 72, o filme está com o nome A Inocente Face do Terror, e o livro você acha em outra edição aí com o nome ou outro. O livro ele foi aclamado como um thriller psicológico denso e atmosférico, elogiado por autores como Aaron Levin, o autor de Bebê de Rosemary. Foi um enorme sucesso comercial e de crítica, e a obra permaneceu por mais de 6 meses na lista dos mais vendidos do New York Times. E ele é considerado um clássico do horror psicológico e influenciou todo o gênero dos anos 70. A história acompanha os gêmeos, o Niles e o Roland Perry, em uma fazenda nos Estados Unidos nos anos 1930. Mistura terror psicológico, infância e eventos misteriosos. O filme virou um clássico cult de terror psicológico nos anos 70, e a diferença aqui dos outros filmes de terror é que aqui a sugestão e o clima bucólico e ensolarado esconde uma trama sombria ao invés de sangue explícito. Eu fiz uma resenha bem legal desse livro aqui no canal, para quem quiser assistir, e na minha opinião, o suspense, o terror e o mistério é muito bem mais trabalhado no livro do que no filme. Aqui o livro ele vai se encaminhando para um final e um desfecho que você não tem a menor ideia, é de cair o queixo aqui, você fica horrorizado, e no decorrer da história você até acha que ali está meio parada, mas no final você entende qual foi a intenção do autor e entende o enorme sucesso que fez esse livro aqui na época. Esses aqui foram os 6 livros que eu separei. Eu vou fazer uma outra lista com outros livros e as suas adaptações, mas eu posso dizer que esses 6 aqui é leitura obrigatória praticamente para quem é fã do terror e do horror. E me diz aí nos comentários se você já leu algum desses livros, se você já assistiu as famosas adaptações, se foi na época do lançamento, se você assistiu depois. Curta um vídeo aí para ajudar o canal. E eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!